E pessoal, vamos dar continuidade então ao estudo do consulismo social. Resolvi dividir a aula em duas. A gente falou na aula passada sobre a primeira parte, né? Chamei de parte um, sobre as constituições de 34 e a de 37, né? Duas constituições numa mesma década, né? Uma democrática, uma totalmente autoritária, uma promulgada e uma outorgada. E aqui a gente vai falar um pouquinho, até para não ficar muito longa a aula, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Constituição de 1946 e 46 e a transição ali para o golpe militar, até foi golpe, tá? Que vai dar origem depois ao regime militar e posteriormente isso em 64, 67, a gente vai reservar uma aula só para falar das condições militares, são duas, tá? 67 é a condição militar, né? Mas aqui a gente ainda está dentro do tópico do tema do constitucionalismo social, e é interessante a gente falar sobre o seguinte, a gente está falando sobre o Estado Novo, né? A Constituição de 37, e aquelas características típicas de condições autoritárias. A gente vai ver muito daquelas características nas condições militares também, tá? Mas é interessante a gente ver assim que Getúlio Vargas ele dá o golpe em 37, ele é deposto em 45, a partir da participação do Brasil, né? Na definição do lado que o Brasil ele ia depois uma certa dúvida, etc., para Getúlio Vargas, escolhemos atuar ao lado dos países, os aliados, países democráticos, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, né? Rússia, União Soviética, com outros países do eixo, França, Itália, Alemanha, fascismo e nazista, e o Japão também. E é curioso que assim, o Brasil, inclusive, até chegou a mandar, né, soldados para a guerra na Itália, lutaram na Itália. É curioso que, da fim da Segunda Guerra Mundial, os países democráticos vencem, o Brasil tendo participado dela. É curioso que o Brasil ele entra, na verdade, numa fase, isso o governo de Getúlio Vargas, não o Brasil, mas o governo de Getúlio Vargas, entra numa fase contraditória, porque, de um lado, nós temos aqui no Brasil estabelecido uma ditadura, uma condição altamente concentradora de poder, autoritária, conferindo poderes praticamente ilimitados e amplos ao chefe do Poder Executivo, cassação de opositores políticos, detenção de pessoas por conta de questões eminentemente políticas, exílio de tantas outras, enfim, um país sem liberdades. E no âmbito externo, o Brasil ele acaba se ancorando os países, os aliados, e lutando em prol da democracia contra regimes fascistas e totalitários, como foram os regimes nazistas e fascistas mesmo, né, na Itália e na Alemanha. É, e aí entra-se numa contradição. Então, ventos de liberdade, ideias democratizantes acabam no pós-Segunda Guerra Mundial, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, ideias democratizantes acabam, na verdade, ganhando bastante corpo e força no mundo todo, né, no âmbito internacional. A ONU vai ser criada no final dos anos 40, enfim, uma série de países, portanto, que passam por esse problema da guerra, ou que participaram indireto ou indiretamente, ou eram países autoritários, eles acabam, não todos, é verdade, tá? Mas muitos acabam se redemocratizando. Isso acaba acontecendo com o Brasil. Sim, a própria Alemanha, a gente viu em 49, a Alemanha promulga a sua atual Constituição Democrática, a Lei Fundamental de Bonn. 2 anos antes, em 47, a Itália vai elaborar sua Constituição, a atual Constituição, aliás, democrática. A França vai fazer isso em 46, aquela Constituição, por causa do problema com a independência da Argélia, fortes problemas com a Argélia. E nos anos 50 vai ser, De Gaulle vai elaborar uma outra Constituição, com origem meio ditatorial na França, mas enfim, em 46 a França vai se reconstitucionalizar depois da guerra, tá? Enfim, e outros países, o Japão vai elaborar sua constituição também por influência dos Estados Unidos, quase imposição dos Estados Unidos, enfim. O Brasil também vai se redemocratizar aqui e vai ter que passar por processo de reconstitucionalização também. Então, o Brasil, é, é, tomando aqui partido uma tendência mundial, é, o governo de Getúlio Vargas, os moldes ditatoriais que ele está, ele acaba se tornando aqui algo completamente incompatível, tá? Com novos ares, com nova forma de se colocar no mundo por parte do Brasil. Getúlio Vargas, ainda presidente do Brasil, o que ele faz diante de fortes pressões que ele acaba recebendo, até mesmo de grupos militares que o apoiavam, né? Acaba recebendo forte pressão
para que o Brasil se redemocratize e acaba convocando novas eleições do Poder Executivo, reabra o Congresso Nacional, tá, reinstitua os partidos políticos, né, legalize os partidos políticos. Isso vai ser um movimento que vai ser seguido no país. É verdade, com um pouco de assim, tergiversação, com um pouco de dubiedade por parte de Getúlio Vargas. Ele demora a convocar uma Assembleia Constituinte nova para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Ele promete que vai convocar eleições nacionais, entretanto, ele acaba também sendo um pouco dúbio nessa mensagem, e por certos receios de muitos empresários, né, da elite política e também por parte de militares, muitos receios que Getúlio Vargas acaba repetindo a lição e acabe tentando algum tipo de artimanha ou de manobra para permanecer no poder. O que é feito com Getúlio Vargas? É dado ele é apeado do poder, ele é deposto do poder por um levante militar, liderado pelo próprio Dutra, que depois vai ser presidente do Brasil, né, e era ministro do Vargas também. O Getúlio Vargas é deposto do poder em 1945. Né? Isso é interessante porque em 1945 há a deposição do Getúlio Vargas, né? E, sim, e na sequência acaba assumindo o José Linhares, que era então presidente do STF. Instala-se uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte é instalada 40 dias antes das eleições nacionais. Tá? Mas, enfim, o fato é que instalada uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte ela foi eleita por voto popular em 1945. Que interessante, pessoal, nós vamos dar origem à nossa Constituição de 46, né? Muitos autores, gostaria de chamar a atenção isso de vocês, muitos autores vão dizer que a nossa Constituição atual de 88, ela foi, ela é assim, apesar, né, de uma série de constituições que ela acabou se apoiando e usando como paradigma espanhola, portuguesa, mesma alemã, mas muitos vão dizer que a nossa atual Constituição de 88 ela tem muito dos princípios e dos ideais dessa Constituição de 46, por algumas similitudes históricas. A nossa atual Constituição ela foi promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo, e depois de 25 anos, praticamente, de regime militar, regime ditatorial. E essa Constituição de 46 ela vai acabar sendo promulgada também por uma Assembleia Constituinte também, desculpa, eleita pelo povo, depois de 7 ou 8 anos de regime autoritário, 15 anos como o mesmo presidente da República, desde da Revolução de 30. Então, autores vão dizer que essas constituições acabam sendo parecidas, primas, né? Irmãs é exagero, mas primas, porque ambas são criadas, né? São promulgadas ao final de um processo de redemocratização do Brasil. Então, elas vão acabar, como toda a Constituição faz, sim, negando muito do passado autoritário, prevendo bases democráticas. A de 46 fez isso, a de 88 também faz com bastante força. Né? Assim, falando assim, sobre as principais características da Constituição de 1946, assim, a Constituição de 46, isso foi discutido na Assembleia Constituinte, primeira coisa, ela vai eliminar qualquer tipo de representação classista na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso. Lembra que eu mencionei que a Constituição de 1934, né, foi também uma Constituição democrática, ela prevê dois tipos de deputados na Câmara. Né? O poder legislativo ele era unicameral, só que a Câmara, o Senado era um auxiliar apenas. Né? O Senado era um auxiliar apenas à Câmara. E na Câmara tinha dois tipos de deputados. Deputados eleitos pelo povo, representavam o povo, e deputados que representavam não o povo, mas classes sociais, né? Corporações, como sindicatos, corporações de empregadores, funcionários públicos, etc. Esse tipo de dualidade vai acabar. Tá? Então, somente membros eleitos pelo povo é que vão fazer parte dos órgãos representativos, os órgãos de soberania do Estado. Tá? A nossa Assembleia Constituinte vai ser composta por membros dos mais diversos matizes políticos e ideológicos. A nossa Assembleia Constituinte vai ser composta de maneira extremamente plural, com várias correntes de opinião fazendo parte, professores, funcionários públicos, trabalhadores, empregadores,
enfim, todo tipo de representantes de vários estratos da sociedade vão ter voz, né? Vão ter assento na Assembleia Constituinte. Aliás, algo muito próximo que a gente vai ter com a nossa Assembleia, nossa última atual, de 87 e 88, também que nós vamos ter desde juízes nos corredores da Assembleia, discutindo, fazendo lobby, até índios. Em 46, vamos chegar a tanto, mas em 46 nós tivemos uma ampla participação popular e por meio de representantes que foram escolhidos para compor a Constituição, né, a Assembleia Constituinte. Né. Que interessante, pessoal, essa Constituição é extremamente importante no esse processo de redemocratização. É uma Constituição que até o professor Paulo Bonavides, aliás, minto, o professor Fábio Conder Comparato, né, no livro organizado pelo professor Paulo Bonavides, ele chama dessa Constituição de 46, ela é um sopro liberal e democrático entre duas constituições ditatoriais. Então, ela vem depois da Constituição Polaca de 37 do Vargas, extremamente ditatorial, ela vem antes do golpe militar. Né? Então, ela tem uma importância histórica bastante assim, bacana, bastante interessante para a gente. Né? Primeiro, essa Constituição, pessoal, e também o professor José Afonso da Silva fala isso, ela representa um compromisso, tá, entre forças conservadoras e progressistas. Tá? Todas elas representadas na Assembleia Constituinte da época. Né? Ela acaba sendo assim, ela acaba tendo uma ideia de tentar conciliar o liberalismo político democrático, tá, com o Estado social. Né? Então, ela vai prever ainda, né, direitos sociais, vão prever ampla participação política, intervenção do Estado na economia. Estamos ainda dentro do tema constitucionalismo social, que inaugurou em 34. Então, estamos passando por essas três constituições, né, 34, 37, 46, com constituições do constitucionalismo social. Então, ela vai prever essas fórmulas. Ela vai tentar uma conciliação entre o liberalismo, a democracia e o Estado social. Tá? Então, veja, ela vai prever fórmulas, pessoal, princípios típicos do liberalismo democrático. Por exemplo, separação dos poderes, também tripartite, não se esqueça, isso faz parte da nossa história republicana. Tá? E o pluripartidarismo. No Estado Novo, ditadura, não existia o partido político. O Congresso Nacional, como a gente conversou, o parlamento, né, na época, legislativo fechado, dissolvido. Tá? E também ela vai prever, por outro lado, direitos trabalhistas, direitos sociais, tá? E que vão legitimar uma forte intervenção do Estado na economia. Tá? Então, ela vai conciliar esses dois lados aparentemente antagônicos. Foi uma Constituição extremamente longa, prolixa, tá? Analítica, ela tinha mais de 200 artigos, 222 artigos só no seu corpo permanente, mas 36 artigos nas disposições transitórias, então foi uma Constituição extremamente longa. Tá? E ela vai positivar no seu texto, trazer para o seu texto alguns princípios e ideias caras à nossa república, tá? E que nós já conhecemos. Né? Claro, o modelo de Estado republicano acaba permanecendo, né? Desde quando o Brasil deixou de ser império, isso permanece. Ela vai restaurar o federalismo no Brasil, lembrando que a Constituição polaca ditatorial do Vargas previa formalmente federalismo, mas na prática ele era absolutamente de fachada, tá? Havia uma concentração de poder na figura do poder executivo, no governo central. A Constituição de 46, Constituição democrática, liberal, plural, vai prever um federalismo, então poderes para a União, governo central com autonomia, é autonomia aos estados também, tá? E a Constituição de 46, ela vai prever também, o que é interessante, pessoal, o espaço também de liberdade e autonomia aos municípios, que passam a poder eleger seus prefeitos e vereadores. Isso é muito interessante. E outra coisa do federalismo, é, continua-se a prever na Constituição de 46, a exemplo do que foi na de 34, chamado federalismo de cooperação. Né? Então, assim, existem algumas matérias, alguns assuntos que são comuns de atribuição de competência comum entre a União, o governo federal, e os estados. Tá? Exemplo, nós falamos lá em 34. Mantivemos a tripartição dos poderes, então
o poder do Estado está dividido em 3 áreas, em 3 funções soberanas, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? O legislativo, pessoal, agora você vê como as instituições agora começam a ganhar cara que a gente conhece, tá? Cara que a gente conhece. Então, o legislativo, ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Exemplo do que é hoje, né? Hoje é o Congresso Nacional formado por Câmara e Senado. A mesma coisa é a Constituição de 46. Lembra, como eu falei há pouco, duas Constituições de 46 e a nossa atual, muito parecidas. Constituições vindas pós-ditadura. Tá? Então, a Constituição, ela prevê um legislativo formado pela Câmara dos Deputados, formada a Câmara apenas por representantes do povo, tá? Eleitos pelos estados, pelo Distrito Federal, né? Capital ainda era Rio de Janeiro, e o Senado Federal, que representava os estados. Tá? Cada estado, como é hoje, elege 3 senadores. Tá? O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, agora com vice-presidente com mandato de 5 anos, sem reeleição. A reeleição no Brasil só vai ser introduzida por uma emenda à Constituição nossa atual, em 96, pelo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Também não faz parte da nossa história a reeleição. Tá? Poder Judiciário, como é que está organizado, pessoal? Poder Judiciário, aqui em 46, herança do Getúlio Vargas, aproveitando toda a institucionalização desses direitos sociais e trabalhistas. Pela Constituição, o Poder Judiciário, ele traz, né, ele absorve a justiça do trabalho e a justiça eleitoral, que já antes já fazia parte do Poder Judiciário, justiça eleitoral, né? Mas com a Constituição ditatorial do Vargas, que não tinha eleições, justiça eleitoral não foi prevista. Então, ela volta a ser prevista na Constituição, como foi lá em 34. Tá? Então, a Justiça do Trabalho é incorporada ao Poder Judiciário, Justiça Eleitoral volta a ter previsão na Constituição Democrática, de 1946. Cúpula do Poder Judiciário, pessoal, exercido pelo Supremo Tribunal Federal e, novamente, é reinstituído, porque isso Getúlio Vargas tinha acabado, é reinstituído aqui o controle de constitucionalidade das leis, controle difuso. Tá? Então, ele não é exercido apenas por um órgão específico, o STF, ele pode ser exercido por todo e qualquer juiz na decisão de todo e qualquer caso prático. Tá? Mais um mecanismo, controle de constitucionalidade, mais um mecanismo, pessoal, de limitação do exercício do poder, assim como a separação dos poderes, tá? Assim como federalismo. A nossa Constituição, ares democráticos, ela vai prever, né, amplo rol, extenso rol de direitos individuais. No artigo 141, né, com predominância daquelas liberdades clássicas, tá? De liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade de imprensa, liberdade individual, né, de ir e vir, propriedade privada, enfim, as liberdades clássicas. Que interessante, ela veda, proíbe a pena de morte, que na Constituição de Getúlio Vargas, a polaca de 37, era permitida a pena de morte, tá? Não apenas para fins de guerra, muito pelo contrário, tá? Ela volta a prever, pessoal, o princípio da segurança jurídica, então, ela volta a prever 3 institutos importantes da segurança jurídica, que é a proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse princípio da segurança jurídica, com essas três vertentes, né? Está previsto na Constituição também democrática de 1934, mas suprimida na Constituição ditatorial de Getúlio Vargas. Ditaduras não é uma garantia de segurança, né, pessoal? Muito pelo contrário. Tá? Direitos políticos. Temos eleições, democracia, direitos políticos fundamentais. Foram garantidos por meio de um sufrágio universal, direto e secreto, universal. A maior parte das pessoas podiam votar, entretanto, os analfabetos ficaram de fora. Muitos autores, o Daniel Sarmento, por exemplo, quando ele fala sobre o sufrágio universal da Constituição de 46, ele coloca universal entre aspas, justamente por causa dessa observação. Os analfabetos ficaram excluídos da possibilidade de votar. Tá? O voto era obrigatório, tá, para homens e mulheres alfabetizados. Tá? O voto obrigatório no Brasil, melhor, voto feminino no Brasil, é permitido desde 32,
Agora as mulheres não vão votar, né? Porque depois em 37 o Vargas não tem eleições, em 37 o Vargas dá um golpe, e não tem eleições até lá. As mulheres passam a votar somente nos anos 40, tá? Os partidos políticos, pessoal, passam a ter previsão constitucional. Então, os partidos políticos são colocados como elementos fundamentais de toda e qualquer democracia. Eu sei, os partidos políticos, ainda mais hoje em dia, não só no Brasil, não gozam de uma reputação muito positiva, mas partidos políticos, eles são fundamentais em democracias, fundamentais. Tá? Especialmente para evitar uma concentração de poder na figura de uma pessoa só, evitar populismo, evitar a manipulação das massas. O partido político ou os partidos são fundamentais. Tanto eles são fundamentais em democracias que em ditaduras eles são extintos. Né? Na ditadura de Getúlio Vargas, eles não existiam os partidos políticos, como eu mencionei para vocês. Com a Constituição de 46, eles não só existem, como passam a ter previsão na própria Constituição. Tamanha importância. Os direitos trabalhistas foram preservados, a justiça do trabalho, né, como grande árbitro dos conflitos trabalhistas, como eu falei, passa a fazer parte do poder judiciário. Então, os direitos trabalhistas são preservados. Mencionei daí para vocês na aula passada que isso é um ganho histórico. A partir dos anos 30, os direitos trabalhistas vão sendo incorporados, né, os direitos sociais como um todo, direitos de segunda geração, portanto, vão sendo incorporados à nossa realidade, e isso não muda, isso é algo que nos acompanha até hoje em dia. Os direitos trabalhistas foram preservados. Tá? Apesar de certos temas polêmicos, como direito de greve, direito de participação dos empregados, os lucros das empresas, o famoso PLR, o sindicalismo, a presença de sindicatos, tal, tudo isso não foi regulamentado pela Constituição. Ela previu esses direitos, mas disse, vírgula, eles só vão poder ser exercitados, esses direitos, quando uma lei for editada pelo Congresso, pelo Parlamento. Tá? Aliás, fica aqui só deixa eu abrir um parênteses, né? Falei que a Constituição de 46 ela foi uma grande tentativa de fazer uma conciliação entre uma democracia, um liberalismo democrático com o Estado social, né? Então, nós tivemos diferentes representantes de grupos políticos, sociais, ideológicos mais distintos na Constituinte, tá? O próprio Partido Comunista estava previsto na Constituinte, lá, representantes na Constituinte. E veja, esse tipo de discussão sobre sindicatos ou não sindicatos, de greve ou não, evidentemente se pode imaginar como isso mexe com os ânimos, né? Desses grupos são completamente antagônicos, empresariados, grandes setores da mídia, representantes do capital externo não vão ser favoráveis a sindicato, a PLR de greve, enquanto os trabalhadores, setores ou pessoas colocadas mais à esquerda do espectro político, pelo contrário, acabam sendo favoráveis a esse tipo de questão. Então, como a Constituição foi um grande fruto de acordo, de uma série de discussões, de alianças formada, né, nos debates da Assembleia Constituinte, a forma de se conseguir chegar a certos acordos, até para poder aprovar o texto da Constituição, foi prever direitos, ainda mais direitos, esses direitos sociais, esses direitos um pouco mais polêmicos, prever direitos, porém, não implementá-los na prática, colocar uma ressalva na Constituição. É aquela história, eu dou com uma mão e tiro com a outra, fazer um acordo, eu dou o que você quer, mas você me dá um pouquinho do que eu quero. Então, preveja os seus direitos, preveja as suas garantias, os direitos sociais, se você tanto quer. Portanto, vou botar uma ressalva. Qual é a ressalva? Mais para frente. O Congresso é que vai ter que regulamentar o direito de greve. É o Congresso que vai ter que regulamentar a PLR. É o Congresso que tem que regulamentar os sindicatos. Eu prevejo o direito, mas eles não são efetivos na prática. Tá? Se e quando o Congresso elaborar as leis pertinentes sobre sindicalismo, PLR, greve, entre outros temas, quando ele aprovar que esses direitos vão ser efetivos, vão poder ser exercitados. Se o Congresso não aprovar leis, não regulamentar esses direitos, a Constituição não pode ser aplicada. Ela fica em suspenso, os direitos ficam em suspenso. Então, foi uma técnica vigente, pessoal, sempre que há certo impasse nas assembleias constituintes, que são certos temas. Essa é uma técnica muito comum. Nossa atual Constituição teve um pouco disso também. Tá? A Constituição de 46, a exemplo do que fez a de 34, outras também, as anteriores, dentro desse arco do constitucionalismo social, proteção da vulnerabilidade, ela vai criar um capítulo que vai prever direitos econômicos,
sociais e culturais, né? Então, no campo econômico, vai vigorar um modelo intervencionista do Estado. A União pode intervir no domínio econômico, ela pode ter um monopólio de certas atividades econômicas só dela. Então, ela deixa a iniciativa privada de lado, certas atividades, e ela monopoliza, ela executa, exerce essas atividades econômicas, tá? Houve várias áreas, inclusive, restringiu-se a participação do capital estrangeiro em algumas áreas específicas, tá? Especialmente o que diz respeito à lavra e coleta de materiais do subsolo, que diz respeito à segurança nacional, vedou-se a participação de empresas de capital externo, tá? A propriedade privada foi garantida, entretanto, desde que ela atinja o bem-estar social. Então, a propriedade privada não é o direito absoluto, ela só é legítima, só pode ser protegida a propriedade privada se e quando ela atinge o bem-estar social, ela é empregada nesse sentido. Tá? Previsto a obrigação do Estado de dar assistência à maternidade, à infância, à adolescência, garantir o ensino primário gratuito, fornecer amparo à cultura, de todo arcos, né, de direitos típicos dos direitos sociais, tipo de atividade que vão exigir do Estado a prestação de serviços públicos no campo cultural, na educação, especialmente a primária, garantir assistência à maternidade, à infância, aos jovens, obrigações do Estado. Tá? Então, ela vai prever, essa Constituição, esses direitos sociais, tipo do Estado social, direitos liberais também, direitos individuais, e a democracia, com aqueles aparatos liberais típicos, separação de poderes, direitos individuais, federação, típico do liberalismo. Então, a gente vê bem que a Constituição ela foi, de fato, uma grande, assim, fruto de uma conciliação entre forças políticas antagônicas, liberais de um lado e socialistas do outro. Ela foi uma Constituição rígida, tá? Pois previa um rito específico de modificação do seu texto, lá no artigo 217. Ela previu as cláusulas pétreas, de novo, república e federação, tá? E ela previu uma limitação que ela não podia ser emendada, tá? Modificada durante estado de sítio, tá? Essa, sim, acaba sendo basicamente as grandes características da nossa Constituição de 46. Muitas características estarão presentes na nossa Constituição atual. Tá? Sobre assim, o ambiente político dela, né? O Getúlio Vargas, deposto, ele volta ao poder, né, depois, né? Ele passa por eleição direta, tá? Ele volta ao poder. Por assim, inúmeras resistências de setores militares, uma direita conservadora, né, vão sendo criadas, e vão acabar trazendo uma certa, ali já estamos falando dos anos 51, nos anos 50 para frente, vai causar uma certa instabilidade no país, que vai levar ao suicídio do Getúlio Vargas. E depois do suicídio dele, o Café Filho, vice-presidente, assume o poder, né? E o Café Filho, logo que assume o poder, poucos meses depois, ele tem problema de saúde, então ele tem que ser afastado. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz, ele passa a assumir ali a presidência interina, o Café Filho tenta voltar, não consegue, etc. Ele até tenta tomar medida, tenta pôr um mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal para ter sua posse, para poder retornar ao cargo. O Supremo Tribunal Federal nega o mandado de segurança a ele, enfim. O fato é que o Brasil ele acaba gozando, depois desse entrever do suicídio de Vargas, uma certa estabilidade política, há novas eleições no Brasil. O JK, Juscelino Kubitschek, ele é eleito, né, após a intervenção do Marechal Lott, numa espécie de um golpe preventivo, né? Vocês sabem que após a eleição do Juscelino Kubitschek, tinha uma série de setores das Forças Armadas que não gostavam do Juscelino Kubitschek. Havia no Brasil uma certa conversa de que haveria um golpe de Estado pelas Forças Armadas para impedir a posse do Juscelino Kubitschek, eleito por eleições gerais. Tá? O Marechal Lott, portanto, legalista, atua para impedir essa insurreição, esse golpe militar, garante a posse do Juscelino Kubitschek. Isso, na verdade, é algo que vai desembocar lá em 64 apenas, né? Qual que é interessante? O JK assume o poder, a capital federal é transferida, né, para Brasília.
O JK governa, o mandato na época de 5 anos, não se esqueça, ele governa um certo, uma certa tranquilidade política, né? Depois a eleição do Jânio Quadros, o vice dele foi o João Goulart, cunhado do Brizola. João Goulart tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, que era de esquerda. Na época, o presidente e o vice-presidente eles concorriam eleições distintas, tá? Eles não precisavam ser da mesma chapa, e aqui o Jânio Quadros ele era um conservador, enquanto o João Goulart, pelo contrário, né, tinha muito mais uma vertente mais socialista, trabalhista, etc. Mas com a eleição do Jânio Quadros, o Jânio Quadros toma uma atitude, após a eleição dele, toma uma atitude que até hoje os historiadores não entendem muito bem o que o Jânio Quadros fez, mas o Jânio Quadros ele renunciou ao poder. Especula-se muito que o Jânio Quadros ele queria, ele tinha como intenção aqui renunciar ao poder. Ele tinha como intenção, ter um cálculo político, que as pessoas iriam sair às ruas pedindo a volta dele ao poder, ele ia voltar carregado dos braços do povo, e por conta disso, sentindo fortalecido, ele ia tomar uma atitude mais forte contra o Congresso Nacional, contra o Poder Judiciário, para governar de uma maneira um pouco mais, não sei se autoritária, mas centralizadora, né? Foi um cálculo político muita gente diz que o Jânio Quadros fez. O fato é que o Jânio Quadros renuncia e ninguém dá a mínima para o Jânio Quadros. Ninguém pede a volta dele, o povo sai às ruas, nada disso. Assume o João Goulart. João Goulart, quando recebeu a notícia, muito inesperada, ninguém esperava que o Jânio Quadros fosse renunciar, mas quando o João Goulart recebe a notícia que o Jânio Quadros renunciou, ele teria que assumir a presidência como vice-presidente, estava em viagem internacional na China comunista do Mao Tse Tung na época. E os militares viam o Jango, João Goulart, como um elemento perigoso. Ele era de esquerda, estava na China, no Mao Tse Tung, fazendo viagem internacional, tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. E aí o que acontece? Os militares intervêm para que ele não tome posse. Lança-se uma campanha em favor da legalidade no Brasil. Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, ele junto com militares do terceiro Exército do Sul, Regimento do Sul, lá em Rio Grande do Sul, eles pegam em armas, tá? Entram em confronto com os militares contrários à posse do João Goulart. E o fato é que ele acaba, na verdade, tomando posse, mas tomando posse com um certo adendo, né? Com uma certa restrição, porque os militares impuseram o seguinte: olha, para acabar com o nosso clima de guerra de conflagração, nós vamos estabelecer um parlamentarismo aqui no Brasil. Então, você só vai tomar posse como presidente no regime parlamentarista. Então, o presidente da República tem funções meramente representativas, que vai governar o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. Isso acontece durante 14 meses, mais ou menos, o Brasil ele vive um sistema parlamentarista. O fato é que é convocado, né, através dessa emenda que previu o parlamentarismo no Brasil, ela previa que o parlamentarismo ia ser levado, tá, a um referendo popular, o povo ele apoiava ou não o parlamentarismo. Então, há uma consulta popular em 61, tá? Aliás, em 1963, o parlamentarismo é instituído em 1961 no Brasil, em 63 é feita uma consulta popular. E o parlamentarismo, pessoal, ele perde essa consulta popular para o presidencialismo. Então, foi feita uma consulta popular para ver se o povo queria o retorno do presidencialismo ou se mantinha o sistema parlamentarista. Por quase 77%, o presidencialismo venceu. Então, as pessoas, em 63, elas votaram, tá? O poder constituinte originário foi chamado à participação. Elas escolheram que o modelo regime político no Brasil seria do presidencialismo. E aí o Jânio Quadros, ele assume, desculpe, o João Goulart, assume o poder como presidente da República no regime presidencialista. Então, nós tivemos um hiato de 14 meses, um ano, 14 meses, de parlamentarismo no Brasil, algo completamente insólito. Tivemos experiência ao longo do segundo reinado no Império também, com Dom Pedro II, através do Conselho de Ministros, né? Mas tivemos também esse arremedo ao longo da nossa República, tá?
O Jango, pessoal, fortalecido através dessa conquista popular, desse plebiscito, que deu vitória ao presidencialismo, ele vem com força depois disso, ele tenta implementar uma série de mudanças estruturais na economia no Estado brasileiro, é acusado de querer implementar mudanças ideologicamente vinculadas ao campo da esquerda, ser adepto do ideias comunistas, fato que ele acende sinal amarelo nas forças conservadoras, nas forças armadas no Brasil. Tá? O Jango ele anuncia as reformas de base, ele anuncia o programa de reforma agrária, ele restringe a entrada de capital estrangeiro para investir na nossa economia, enfim. O Jango ele acaba ali estimulando uma reação das Forças Armadas e através do golpe militar de 31 de março, tá? As forças militares acabam dando um golpe de Estado e assumem o governo do país. Tá? O Jango ele é, portanto, apeado do poder, vai embora para o sul do país, mesmo antes que ele deixe o território nacional, é declarado vago o cargo de presidente da República, que seria aparentemente legal, mas é um detalhe. O golpe de Estado é formalizado através do ato institucional de 9 de abril de 64, tá? Que é o ato interpressório com o ato institucional AI 1, tá? E que ele se autodeclarava expressão do poder constituinte originário. Então, esse ato institucional que implementou um novo Estado, que deu o golpe de Estado em 64, ele se autodeclarava expressão, manifestação do poder constituinte originário. Então, os militares assumem o poder e passam a governar, pessoal, deixando a Constituição de 46 de lado. Eles passam a governar editando atos institucionais, seriam os antigos decretos-leis que Getúlio Vargas editava de forma ditatorial também, esquecendo o poder legislativo. Né? Esses atos institucionais, pessoal, previram uma série de medidas. O ato institucional número 1, por exemplo, e número 2, eles previram a possibilidade de militares caçarem partidos políticos, representantes, como foi feito, exilar tantos outros, prender opositores, tudo isso foi feito. Caçou-se mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. As eleições para a presidência e governadores passou a ser indireta, tá? Mandatos políticos foram cassados, vários funcionários públicos exonerados, juiz, ministro do STF perderam seus cargos, enfim, né? A institucionalização aqui de uma série de condutas de atos de força. A Constituição é colocada de lado, tá? É colocada de lado e os atos de força através de um golpe militar voltam a rondar o país quase que 30 anos depois, né? 37 Vargas fez isso. Interessante, só que o ato institucional número 2, né? Ele proscreveu, né? Ele acabou com o pluripartidarismo no Brasil. Então, a partir dali passaram a vigir no Brasil, ou existiam, melhor dizendo, dois partidos políticos, a Arena e o MDB. A Arena, o partido do governo, o MDB, uma oposição, tá? Dali para frente, pessoal, isso vai acontecer, isso vai mudar no processo de redemocratização nos anos 80, 90, na verdade, com a eleição Collor-Lula. As eleições eleições para a presidência passam a ser indireta, tá? E o Congresso Nacional, ele funciona de maneira, em alguns momentos, ele mantém o seu funcionamento, só com a AI-5 que isso muda, né? Ele mantém o seu funcionamento, entretanto, mantém o funcionamento com as suas atribuições, suas competências completamente limitadas, né? Porque existiam dois partidos políticos no Brasil, um deles é majoritário, que é a Arena, que é o partido do regime militar, o outro partido do MDB era um partido de figurantes apenas, fazer figurino, partido de oposição, entretanto seria um tipo de força efetiva. Tá? Os militares acabam assumindo o governo em 64 e governam até 67 com a condição de 46. Entretanto, fica aqui o registro, a Constituição de 46 foi jogada no lixo, né? Atos institucionais acabaram sendo grandes modelos normativos e jurídicos utilizados pelo governo militar. Tá bom? Pessoal, então, em 2 aulas nós separamos aqui o conselho social. Vou dedicar mais uma aula ainda para essa semana para falar sobre as condições militares e a partir da outra semana que vem, a partir do dia
27, né? Que a quarta-feira é 27, 27 e 29, aquela semana a gente vai falar sobre a Constituição de 88, Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituição de 1988, suas características principais, tá? Então ainda fica aí, fica no ar mais uma aula para falar sobre as constituições militares que eu vou postar depois, tá bom?